Ok, pessoal, já de volta, 11 horas e 14 minutos, 11 e 14, vamos direto com o Klaus, né? E a gente vai bater um papo, ele vai apresentar o convidado de hoje que ele está trazendo do Rio de Janeiro, Sullivan. Klaus, bom dia, meu irmão. Tudo bem, Hélio? Tudo bem, Teresopolitanos? É uma alegria imensa estar aqui. Não tivemos na última terça, né? Tava com saudade aqui, mas aqui agora inaugurando o nosso estúdio novo, né, Hélio? Ficou muito Mas bonito. você já tinha vindo nesse Eu novo? acho que não, que a gente estava gravando lá embaixo, né? Já está fazendo lá embaixo, né? Exatamente. Tá de parabéns a Rede Diário. Isso é uma maravilha. Tá muito bom, muito bacana. Não, ficou bom sim, né? Tá ficando bonito. Aliás, hoje é terça-feira, amanhã já também no podcast novo. Amanhã o presidente da Câmara, o Leonardo, vai estar aqui. Amanhã, ao vivo, às 19 horas, no podcast novo, já no estúdio novo do podcast. O Anderson vai estar amanhã batendo papo com o Leonardo, presidente da Câmara, conversando com todos os pré-candidatos a prefeito. Mas, o Klaus, quem que você está trazendo hoje? Sullivan. Sullivan Pacheco. Gente, olha, conservadorismo é algo baseado, Hélio, a gente já falou muito sobre isso, na evolução do ser humano também. A gente conserva o que é bom, mas nós pregamos o verdadeiro progresso da humanidade é o desenvolvimento pessoal, inclusive também na sua área profissional. Porque muitos temas, Hélio, a gente coloca aqui, mas a pessoa, no final das contas, vai perguntar: ah, tá bom, mas para a minha vida prática, o que isso vai mudar? O que vocês propõem? O que vocês trazem para efetivamente melhorar a vida das pessoas? E a gente sabe que todos nós temos que trabalhar, gerar riquezas, ter o nosso emprego, a nossa ocupação, a atuação profissional que gere riquezas para manter a nossa família, nós mesmos. Então, o que nós estamos trazendo aqui? Também o seguinte, olha, a parte, vamos dizer assim, capitalista do bem, né, do conservadorismo. É o quê? O empreendedorismo. Eu posso ser ou devo ser empreendedor. Eu quero ser um empresário, eu quero ter o meu próprio negócio, eu almejo isso, ou eu quero ser um funcionário de alguma empresa, né? São decisões da vida profissional da pessoa que impactam na sua vida toda, né? Na sua vida normal, no dia a dia dela. Então, para isso, eu trouxe o maior especialista nisso tudo para Teresópolis conhecer, que é o Sullivan Pacheco, que vai falar com a gente um pouco sobre isso. Quer dizer, empreendedorismo, empresariarismo, né, que é um termo que foi criado por um amigo nosso, um pouco famoso, aí depois ele vai falar sobre isso, mas como você pode efetivamente ter um treinamento, ter uma formação, se você realmente pretender ser um empresário. Ou seja, ganhar dinheiro e gerar riqueza através do empreendedorismo. Tá? Eu acho que isso é essencial para a vida das pessoas, né, Hélio? E nesse momento que o Brasil vive aí um momento de informalidade muito grande. Sim. Né? E a gente vai entrando nesse assunto. E Teresópolis tem muita gente. Sim. Vivendo nesse mundo da informalidade. E é disso que a gente vai falar, Sullivan. Muito obrigado por estar aqui. Tá? Eu que agradeço aí o convite do Klaus. Muito bom estar aqui com vocês. É uma honra poder participar aqui do Diário. E finalizando um pouco a minha apresentação, Sullivan Pacheco, casado com a mesma mulher há 25 anos, 32 anos juntos, pai de Eduardo Pacheco. Temos uma família maravilhosa. Eu olho para qual câmera aqui? Você está na 2, agora, nesse momento você está na 3. Na 3, tá. E eu falo o seguinte, base de tudo é a família. Então a gente tem isso com muita profundidade, a família. E as pessoas que querem empreender, elas têm que entender que elas vão montar uma família. Pessoas que vão estar juntos lá 8, 9, 10, 12, 15 horas, se forma uma família. Então essa é a base de tudo. Mais de 35 anos como empresário, nunca fui CLT. Naquela época eu já era uma ovelha negra da família, porque a gente vem dessa questão de ter um emprego, fazer a faculdade, enfim. E eu sempre olhei para as pessoas que trabalhavam comigo como família. E nesses 35 anos, mais de 1.000 pessoas passaram por mim e eu nunca tive um processo trabalhista. Nunca tive. Eu sempre olhei para o outro com um olhar que, como se fosse para mim, literalmente.
Então, sempre quis ajudar o próximo de uma maneira muito genuína, muito sincera. Porque é dali que saía não só o meu sustento, mas também o deles. Então, a base hoje é passar esse pouco conhecimento que eu tenho para as pessoas começarem a empreender. Porque as pessoas querem começar um negócio, acham que é simplesmente abrir uma porta e começar. E não fazem um mínimo sequer de um plano de negócio. E eu brinco muito que as pessoas fazem um plano de negócio para casar, né? Que é contratar um garçom, uma festa, fazer a lista de convidados, ver onde vai ser o casamento, o vestido da noiva, a roupa do noivo, enfim. Isso é um plano de negócio. E por que as pessoas não fazem um plano de negócio para o negócio? Não se faz. E é simples. E aí eu vi já grandes empresas quebrando por não darem manutenção no próprio plano de negócio. Haja vista grandes empresas, Kodak, que tinha um próprio funcionário que enxergou a câmera digital na época e não deram atenção para ele. A BlackBerry, que tinha um telefone que na época era a grande sensação do mundo, telefone com várias teclas, onde você podia dominar o mundo através da sua mão. E aí veio um careca numa garagem e dominou o mundo. Hoje o telefone sem tecla, mas naquela época era uma tecla só. Então essa inovação, essa tecnologia e a mudança no mundo é que as pessoas não conseguem enxergar. E às vezes ela já tem o próprio negócio, mas ela não consegue enxergar que ela está numa bolha, que ela precisa enxergar que pessoas já passaram por algo que ela está passando, mas ela não sabe que ela vai sofrer muito com isso. Sim. E o que é isso? Quando você compra um curso, quando você compra um livro, o que você está comprando? Tempo. Você compra tempo. Então, o que as pessoas precisam enxergar, e hoje a maior resistência das pessoas, é achar que não precisa de ajuda, onde todos nós precisamos de ajuda. Não vivemos sozinhos. Então, quanto mais pessoas nos nortearem com conhecimento que não temos e fizermos essa soma, a gente vai dirimir o tempo. Aqui em Teresópolis, nós temos... eu tenho dois assuntos, né, para iniciar esse bate-papo. O empreendedorismo, ele cresceu muito, ele apareceu muito na época da pandemia, né, que as pessoas tinham que fazer alguma coisa, muita gente perdeu o emprego e tinham que fazer alguma coisa. Quando terminou a pandemia, essas pessoas estavam nas ruas e eu estou trazendo essa conversa para Teresópolis, Tá. Aqui para a nossa cidade. Então as pessoas tiveram que criar alguma coisa. Por exemplo, uma senhora foi, eu conheço várias, né, que eu ando pela cidade, ela foi e começou a vender ovos na rua. Começou a vender ovos. Isso é empreendedorismo. Sim. Que ela saiu dentro de casa, ela teve que se virar e fazer alguma coisa. Mas não deu certo. E com outras pessoas deram certo. Isso eu queria que você entrasse nesse assunto, por enquanto. Aquela pessoa que foi para a rua. E depois eu quero conversar com você sobre um fato que acontece aqui em Teresópolis, que já tem gente participando aqui. Obrigado. O médico, o dentista, o advogado, e ele já chega na meia-idade, os filhos já estão criados, a esposa já não tem mais que cuidar do filho, ela resolve abrir uma lojinha. Vou abrir uma lojinha de doce, vou abrir uma lojinha de perfumes, vou abrir uma lojinha de semijoias, que isso é muito comum aqui em Teresópolis. Funciona 6, 7, 8, 10, 12 meses e fecha. Isso, rapaz, isso acontece muito aqui, Klaus. Muito. Alugam loja, eles vão para dentro dos shoppings, alugam lojas, fica ali alguns meses e acaba fechando. Isso, Hélio, desculpa, é só interromper, porque essa foi uma preocupação minha e de todos os conservadores, que existe algo errado quando isso acontece. Vou te dar um exemplo claro, tá? Eu gostava muito de jogar boliche, né? Não sei se você lembra, ali perto na Tenente Luiz Meireles, abriu um boliche. Hélio, foi a minha felicidade lá naquele local jogar boliche. Eu não sei como que em 3 meses o boliche estava fechado.
3 meses é um prazo muito curto, Sullivan, para uma coisa ter tido o mínimo de planejamento. Em 3 meses já não tinha mais boliche. Não temos boliche até hoje na cidade. É um pequeno exemplo, tá? Porque o que eu vejo, né, em Teresópolis especificamente, é que os negócios abrem e fecham com uma velocidade incrível. Exatamente. Falta de planejamento. Entendeu? Falta de prognóstico, enfim, o especialista é ele que vai falar sobre isso. Só para te passar, Sullivan, por que a gente está falando sobre isso? O Estado não gera riqueza. Quem gera riqueza é o trabalho do indivíduo, do ser humano. Tá? Então, daí o sucesso do capitalismo, vamos dizer assim. Que a pessoa tem o intuito de lucro, não tem problema ter o lucro. Por quê? Porque com aquele lucro ela vai gerar emprego, ela vai ajudar outras pessoas, etc, etc. Só que isso tem que ser bem feito, porque senão a gente cria um exército de ex-empresários, né, ou de empresários que não deram certo, e a gente se preocupa, como conservadores, que isso funcione. Que esse sistema funcione. Agora, então é muito bom as pessoas dizem, o fulano é um grande empresário em Teresópolis. São poucos. Não são poucos grandes empresários em Teresópolis que as coisas funcionam efetivamente. Perfeito. Não é isso? É então, isso por mesmo. que não funciona para você que está aí em casa, que quer ser um empreendedor? Para isso que nós estamos com o Sullivan aqui. Eu vou começar com isso aí, Sullivan, porque pegando, como eu te falei, exemplo de Teresópolis, e depois eu vou falar também, aí eu caio sobre aquele vendedor que trabalha nas ruas, essa informalidade. Ok? Tá. Então, primeiro sobre isso aí. O cara a esposa abriu uma lojinha e não deu Vamos certo. falar então sobre o médico, sobre o dentista, sobre o advogado. Eles têm uma gama, um conhecimento gigante dentro da área deles e acham que aquilo eles não vão poder monetizar. E aí estão, como é que eu posso usar uma palavra aqui? Cansado da atividade deles. Só que eles têm um baita conhecimento onde dentro desse conhecimento eles podem montar um negócio ensinando as pessoas como advogar, eles podem crescer o escritório de advocacia, eles podem crescer o consultório médico, colocando mais salas para mais médicos atuarem no mesmo ambiente. Ele pode trazer um dentista e colocar mais uma sala para trazer mais um dentista e fazer o consultório crescer. Daqui a pouco ele tem uma segunda unidade dentro da mesma cidade. Então ele acha que ele não consegue empreender dentro da atividade dele que ele foi formado. E aí ele começa a fazer outras atividades achando que aquilo vai dar certo. Mas por que ele acha que ele vai dar certo sem o mínimo de planejamento? E aí ele volta para o negócio dele achando que aquilo não era para ele. Por quê? Porque não teve um mínimo de planejamento sobre o que ele queria fazer, que era pensando que algo diferente ele poderia monetizar mais do que ele monetiza hoje com a profissão dele. Mas ele pode tocar os dois. Ele pode tocar hoje, ter 2, 3 rendas. Hoje o que eu mais ensino às pessoas não é largar o que ela já tem de conhecimento. Não, muito pelo contrário. Você tem que continuar com o que você já tem e você criar outras rendas. Mesmo que sejam com atividades que você não conhece. Mas não largue todo o teu conhecimento. São anos de faculdade, são anos de prática, onde você pode, dentro do seu negócio, ter a sua tratativa, você potencializar e criar novas rendas, treinando pessoas para continuar no seu consultório, no seu escritório de advocacia, no seu consultório dentário, um fisioterapeuta, um podólogo. Mas a ideia é botar a esposa. Pode começar com a família, não tem problema nenhum. Às vezes a esposa também não tem uma atividade, ela pode começar. Está tudo certo. Só que, conforme Klaus falou, tem que ter um mínimo de planejamento. Hoje o Sebrae, ele fala, Hélio, que uma empresa nasce e ela vai morrer daqui a 5 anos. Eu te falo que o tempo é menor, tá? Ela morre com quase 1 a 2 anos, porque a morte da empresa, o fim da empresa, ela se dá aqui, ó. É no comportamento das pessoas. Hoje eu venho estudando comportamento humano, já tem quase 12, 13 anos. O que você faz em casa hoje, literalmente você repete na rua, no seu escritório, na sua atividade. Somos um só, em termos de comportamento. Então, o que eu faço em casa, eu faço na rua. Então, os meus modos operantes dentro de casa, eles são iguais. Então, como que eu posso mudar isso? Estudando, mudando a minha mentalidade e ajudando as pessoas que estão próximas de mim. Então, o meu cônjuge, os meus filhos, os meus parentes, para que a gente possa montar uma nova renda.
E não largar o que eu já tenho, que é o consultório médico, o dentário, um fisioterapeuta. Então, esse conhecimento que as pessoas querem montar um negócio próprio, porque tem essa cultura, né? O negócio próprio é a salvação. Até pode ser, mas com bom planejamento. Perfeito. Olha, o professor Leandro Coutinho está aqui com a gente. Pois é, Leandro, aumentou, né? Aumentou a gasolina. O Estado brasileiro dificulta em tudo a vida do empreendedor. São taxas, impostos e regras que praticamente jogam a maioria da população na informalidade. O Arthur Nequem já botou aqui que tudo em Teresópolis fecha. Quer dizer, não é tudo, mas que acontece muito, como o Klaus falou, em Teresópolis tem muito disso. Abre uma empresa, uma loja e meses depois está fechando. Eu queria que você comentasse isso, Sullivan. O Estado brasileiro dificulta em tudo a vida do empreendedor, taxas, impostos e regras praticamente jogam a maioria da população na informalidade. Jogam. E que não conseguem. Não consegue. A carga tributária é altíssima no Brasil. É altíssima. E nós, como empresários, a gente tem que saber lidar com isso. E tem que ter o jogo de cintura. E o seu maior sócio como contribuinte em termos de conhecimento é o contador. Onde as pessoas acham que o contador é só o gerador de impostos para você. E não é. Se você tiver uma boa tratativa com o contador, ele vai fazer a sua empresa, o seu negócio evoluir. E muito. Mas o que as pessoas também não conseguem enxergar é que o ponto maior de uma empresa, o que é? É venda. Então, se eu não consigo fazer a venda, o que adianta ter uma boa gestão se eu não consigo fazer venda? Marketing. Hoje se fala muito do brand, né? Que é a marca da empresa. E é isso. Se eu não consigo propagar meu negócio vai acabar em 6, 7, 8 meses. Só que tem um detalhe, Hélio. Muitas pessoas não acabam, continuam achando que amanhã vai dar certo. Amanhã vai chegar alguém que vai mudar meu negócio. Não, eu vou mais um dia. Não, eu vou mais um mês. E aí começa a pegar recurso próprio, começa a aportar o negócio e começa a tirar patrimônio, achando que o problema é dinheiro. E não é dinheiro. O problema de um negócio quando quebra não é dinheiro, é falta do planejamento. É a venda que não é bem trabalhada, o relacionamento, a divulgação do negócio. E a carga tributária, lógico, como você falou, ela é altíssima, mas tem que se pagar, inevitavelmente. Então, esse contexto, onde muitas pessoas deixam para depois, que é o imposto, para poder pagar aluguel, botar uma comida para dentro de casa, e aí acaba fechando, porque não conseguiu conciliar todo esse contexto. Em linhas gerais, você entrou numa coisa que você não entende do que é. Exatamente. Então, eu falo o seguinte, o plano de negócio ele é essencial para que você entre e você não tenha surpresas no seu negócio. O que eu falo quando é surpresa? Exemplo, vou comprar um carro. Se eu não posso pagar o IPVA e se eu não posso fazer um seguro, para que eu vou comprar um carro? Eu paro numa blitz e aí eu sou surpreendido porque o meu carro vai ser rebocado porque eu não paguei o IPVA. O meu carro é roubado, eu tenho um sinistro, eu bato em alguém, eu tenho que pagar o meu e o do outro. Então eu crio surpresa dentro da minha vida. E o que eu mais falo, Hélio, não crie surpresa na sua empresa. Se você começou a criar um projeto, um negócio, e você ainda não tem todo o conhecimento, evite surpresas. O seu negócio começou a crescer, você acha que precisa ou necessita colocar alguém. E aí você não contrata essa pessoa. E aí, essa pessoa, daqui a mais ou menos 6 meses, 1 ano, te coloca na justiça. Mas eu fiz tudo para aquela pessoa e aí ela me botou na justiça. Você criou surpresa porque você não contratou. Se tudo certinho já tem dificuldade, imagina não colocando essa pessoa de forma correta na sua empresa. Então, eu falo muito não crie surpresas. E não criar surpresa é você se abastecer de conhecimento. Mas aí, você falou sobre o caso aí dos funcionários, né, que você depois tem surpresa. Isso entra na carga tributária, porque é muito caro hoje você ter, para uma empresa que está começando, você ter 1, 2, 3 funcionários e às vezes precisa. Aí isso no futuro vai te dar um prejuízo muito grande.
As pessoas me perguntam assim, Sullivan, contrato para crescer ou cresço para contratar? Depende. Se sua empresa hoje, são algumas vertentes, né? Se sua empresa hoje depende de uma área comercial, contrate. Porque um vendedor, uma vendedora vai conseguir potencializar o seu negócio. Agora, se você começou a crescer e você acha que precisa de alguém para te ajudar na gestão, aí é o momento de você pensar, vale a pena contratar ou não? Essa é uma despesa ou é um custo? Existe essa diferença, né, de despesa e custo. Então, esse conhecimento as pessoas também precisam conhecer. Precisam se abastecer desse conhecimento. Contrato para crescer ou cresço para contratar? E eu sempre falo, depende. Entendeu, Hélio? Pegar uma contribuição Sim. aqui, gente, e até passar isso para Teresópolis, tá? Porque a gente aproveitar o Sullivan tá aqui, Hélio, porque hoje o que a gente está vendo? Tá? As pessoas estudam para muitas coisas, né? Por exemplo, eu estudei direito para ser advogado, uma carreira jurídica. O médico estuda para medicina. Agora eu vou deixar uma questão para vocês. Será que o empresário estuda para ser empresário? Não, não estuda. Entendeu? É verdade. Já parou para pensar nisso? Já pararam para pensar nisso, telespectadores? Empresário estuda para ser empresário? Não. O máximo que talvez chegue perto ali é um curso de administração, que não é um curso de empreendedorismo. Ele não aprende a ser empresário, ele aprende a administrar uma empresa como se ela já existisse. Ele não aprende a criar essa empresa, manter essa empresa, desenvolver essa empresa, né? Então, qual é a grande contribuição? Hoje, gente, tem absolutamente formas de empreender, e a gente vai, se a gente puder falar um pouquinho disso aqui agora, Sullivan, absolutamente sensacionais, com pouco investimento, desde que você tenha conhecimento. Eu já não estou mais novinho, mas eu estou absolutamente espantado, estupefato com o crescimento dos negócios pela internet. E tem uma molecada, desculpa eu ter uma molecada jovens, né? Fazendo negócios absurdos, gigantescos. Dando muito dinheiro. Tornando-se milionários da noite para o dia, com algo que não é nem palpável. É internet, é uma coisa virtual. Ou seja, como é que isso é feito? Né? Olha que coisa bacana, olha o momento da humanidade que nós estamos vivendo, onde meninos estão sendo empreendedores de sucesso, numa coisa que não existe, né? Gerando efetivamente dinheiro de uma forma lícita, tá? Enquanto tanta gente poderia estar na mesma atividade, em atividades correlatas, com treinamentos bons para serem empresários, né? E gerarem riqueza para o país, para a municipalidade, para o Estado, para a sua família. Então é isso que a gente está falando, Hélio, que talvez seja o grande também caminho para as pessoas mudarem de vida. Né? O que acontece? Existe forma de mudar de vida, de melhorar, prosperar? Sim, tem que se estudar. Tem que se pensar e se atuar dessa forma. Né? Do que, do contrário, você fica reclamando só da vida. Né? Falou, olha, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para aquilo, eu não tenho. A saúde pública está ruim, eu não tenho dinheiro para a saúde privada, e etc, etc. Então, qual é a nossa função aqui? É trazer pessoas como Sullivan para literalmente mudar a vida das pessoas, ensinar a como as pessoas vão mudar. Quais são os exemplos? Dê uma pesquisada na internet, o que está acontecendo em torno de marketing digital, de vendas, de coisa que nem existe. O cara não tem nada, o cara está em casa, passa a ser um milionário para a noite para o dia. Tem uma preparação para isso, não é isso, Sullivan? Sim, com certeza. Quando você fala que o médico fica 5 anos na faculdade, depois ainda tem a residência, né? E está estudando. Os empresários, quando montam uma empresa, eles não estudam. Simplesmente querem abrir e acham que vai dar certo. E eu falo o seguinte, o horário do empresário, ele não começa quando abre a empresa e quando fecha às 18 horas. Ele continua porque ele tem que estudar. Ele tem que entender aonde que ele está entrando. E quanto mais ele estudar, é melhor para ele. Eu falo o seguinte, as pessoas falam que tem que criar processos dentro da empresa, né? Eu mudo até um pouco esse termo. Eu falo que você tem que aprender a criar rotinas. E é tão simples. Basta que você escreva numa folha de papel A4 e escreve basicamente o que você está fazendo. Porque quando você tem essa rotina muito bem definida, as pessoas que porventura daqui a pouco vão chegar na sua empresa, é só ler aquela rotina. É só ler esse processo e criar esse passo a passo. Quando você faz isso, você ganha tempo e a pessoa vai só se aperfeiçoar no que você já passou. Esses garotos que você falou que hoje ganham milhões na internet, eles são afiliados. O que é um afiliado? Vender um produto que já existe.
Não é nem dele. Então ele está fazendo o quê? Potencializando o que já existe aqui no offline. Porque no online você só cresce o que já está feito aqui. O que já existe aqui. Então hoje tem 2 tipos de venda na internet. Produto e serviço. Que é o quê? A informação. Vender informação. Então hoje se ganha muito com a venda de informação. Não como lobby, né? Sem querer entrar na parte política. Não é o lobby, mas é você vender informação. O que é vender informação? Foi o que eu falei no início da entrevista. É vender o tempo. É o meu conhecimento. É pessoas que vão passar por algo que eu já passei e eu vou dirimir o tempo dela. E as pessoas acham que não precisam desse conhecimento. Acham que amanhã vai dar certo. Não, amanhã vai chegar alguém aqui que sabe um pouquinho mais do que eu e eu vou conseguir resolver a minha empresa. E já está quebrado já. Mentalmente está quebrado. Entendeu, Hélio? Tá, eu agora vou entrar na informalidade, Tá. no que a gente vê muito aqui em Teresópolis. E, inclusive, vou até comentar um caso de família até. A Maria Felícia, ela mora no Rio de Janeiro, ela botou aqui, muitos brasileiros são muito versáteis por natureza. Vou entrar nisso aí num caso que eu conheço bastante. Até em outros países, eu assisti uma brasileira nos Estados Unidos que iniciou a empresa fazendo brigadeiros. Agora ela tem uma grande empresa personalizada e o marido também a ajuda. Assista e procure na internet. Esse tipo de trabalho ele vem crescendo aqui em Teresópolis. Eu, quando citei a vendedora de ovos, é porque tem umas 3 ou 4 pessoas aqui que estão vendendo ovos. E vendem muito. E vendem muito. Como dar certo nesta informalidade? Eu falo o seguinte, dentro do seu negócio tem outro negócio. Eu sempre falo isso. Essa é uma frase que eu coloco nas minhas palestras e eu falo isso. Dentro do seu negócio tem outro negócio. Então, a pessoa começou com informalidade vendendo brigadeiro. E ela começou a dar certo. E ela começou a fazer o trabalho correto, criando rotinas e tendo a parte financeira muito bem trabalhada também. Porque as pessoas começam a botar dinheiro para dentro e emocionalmente começam a comprar isso ou aquilo e não precisam daquele momento. E acham que o dinheiro vai entrar de forma recorrente todos os meses. Só que ter um negócio é de forma recorrente e uma hora dá, outra hora não dá. Vou dar exemplo dessa moça que faz brigadeiro. Ela pode começar a fazer também outros tipos de doce ou bolo. Começar a produzir para restaurantes, começar a produzir para casas de festas e fazer parceria. E é por isso que eu digo, dentro do seu negócio tem outro negócio. E as pessoas querem sair, eu volto lá atrás, então agora, as pessoas com todo conhecimento de medicina, de odontologia, de advocacia, querem sair de lá e começar a montar outro negócio ou trazer os cônjuges para começar a ter uma nova renda em casa e às vezes largam tudo para começar do zero. Então essa informalidade, muitas das vezes, você chega através de uma necessidade, como você falou, que veio da pandemia, que a senhora começou a vender ovos, só que ela não teve a capacidade de evoluir. E aí ela acha que não dá certo. Mas a informalidade, depois você vem, né, para o meio, né, e depois você vai evoluindo. E aí, basicamente, Hélio, as pessoas não estão preparadas para essa tão pesada carga tributária. Vou sempre falar muito sobre isso também, porque as pessoas têm que se preparar para esse momento, que é esse planejamento. Então, essa informalidade ela não vai se perdurar por todo o tempo. As pessoas têm que se preparar para a fase depois. Cada fase, Hélio, tem o seguinte. A fase 1, ela tem a sua dificuldade. A fase 2 vai ter novas dificuldades. Não significa que quando você passa de fase, acabou. Não, cada fase tem uma dificuldade. E você tem que se preparar para essas fases. Então, a parte da informalidade, Hélio, que você tocou muito bem, é importante falar sobre isso. As pessoas têm que se preparar para sair dessa fase, se quiserem crescer. Se quiser ficar nessa vida eterna, está tudo bem, né? Mas se a pessoa quiser crescer, ela vai ter que se preparar para sair da informalidade. E é o que eu quero trazer, inclusive ajudando aí os políticos, a ajudar a ensinar as pessoas a como se preparar psicologicamente, em termos de mentalidade, em termos de conhecimento, para ajudar a cada vez mais fazer a empresa crescer,
para gerar novos empregos. O que vai ajudar a população é a criação de novas empresas, novos CNPJs. Eu vou te dar um exemplo de uma versatilidade, eu queria que você falasse sobre isso. Isso é um caso meu de casa, de família. Tá. A minha filha do meio, ela perdeu o Sullivan, que era meu neto, né? E ele morreu há anos atrás, 10 anos aproximadamente, e tinha 20 anos na época. E, de repente, a minha outra filha, Patrícia, morava em Rio das Ostras e carregou a irmã para lá, para ficar lá em Rio das Ostras. E chegou lá ela, o marido e o segundo filho, o Eric, que era um pouco mais jovem, tinha lá uns 18 anos por aí, e que nem sabia ler muito bem, escrever, não era, enfim. E eles ficaram lá alguns meses e resolveram fazer alguma coisa. Nós temos que fazer alguma coisa. Compraram um stand atrás do ginásio municipal para vender hambúrguer. Legal. Do hambúrguer veio o hambúrguer e suas variações. Veio a batata frita e suas variações. Tá? E aquilo começou a crescer de tal maneira que eles não davam conta mais de vender, de tanto que eles estavam vendendo, ao ponto de já estar guardando dinheiro. O filho que eles deixaram aqui em Teresópolis, que eles perderam, mas o trabalho foi levantando os três, o casal, a minha filha, o Jean e o meu neto. Eles foram crescendo, que eles trabalharam tanto que aquilo foi crescendo, e ele foi para as redes sociais, começou a divulgar o trabalho dele nas redes sociais. Ele hoje trabalha segunda, terça e quarta, só vende pelas redes sociais. Quinta, sexta, sábado e domingo eles vão para o stand. O faturamento deles é absurdo. Já compraram a casa dele, 10 anos. Já compraram uma casa para eles lá em Rio das Ostras, já estão tranquilos morando lá, já compraram o carro. Então, a vida deles mudou na informalidade. E, usando a palavra que a Maria Felício botou aqui, eles foram versáteis. É isso que eu queria te perguntar. Aonde entra a versatilidade na informalidade? Então, nós brasileiros, nós somos muito versáteis, né? Somos muito criativos. E é por isso que eu criei essa frase. Dentro do seu negócio tem outro negócio. Você acabou de falar. Eles vendiam só hambúrguer e foram colocando acessórios. Sim, sim, isso mesmo. Então, dentro do seu negócio tem outro negócio. Onde você vai começar a acrescentar e você vai potencializar o seu negócio. Daqui a pouco eles vão montar uma segunda unidade, um segundo quiosque. Já montaram. Aí, entendeu? Já montaram. É notório. E daqui a pouco entra nas redes sociais, daqui a pouco entra no online. E por que o online dá certo? Porque o offline já deu certo. Às vezes as pessoas acham que o que vai fazer as pessoas crescerem é online. Beleza, pode até acontecer, não há problema nenhum. Mas para que você cresça no online, você tem que estar bem preparado aqui. Porque quando surgiu a internet, né, e começou a surgir o e-commerce são lojas online, muitas pessoas cresceram, mas não tiveram capacidade suficiente de demanda, de logística, e quebraram. Porque tiveram muito pedido e não conseguiram entregar, não atendiam. Então, essa preparação ela é importante. E aí volto na versatilidade. A versatilidade. Que é você enxergar a sua capacidade e você começar a nortear as pessoas que estão próximas de você e começar a trazer e fazer o tão sonhado brainstorm, né? Que é jorrar ideias para que a gente possa melhorar o nosso negócio. Então, essa versatilidade que nós temos, o brasileiro tem muito, que é a criatividade, isso ajuda muito, principalmente na informalidade, que isso vem através da necessidade. Mas isso é estudar. Aí sim, aí você começa a se abastecer de conhecimento para você crescer. Haja vista que para montar uma segunda unidade, ele já tem experiência da primeira e começa a montar a segunda. Eu tenho um mentorado que eu ajudei ele a criar uma segunda unidade. Só que ele achou que precisava colocar basicamente uns 350 mil reais para montar a segunda unidade. E eu ajudei ele a montar a segunda unidade, Hélio, sem dinheiro nenhum. Eu ajudo as pessoas a criar um negócio sem colocar dinheiro. E aí eu ajudei ele a montar a segunda unidade e falei, você vai fazer isso, 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 isso. E aí ele fez a experiência do local, sem ter que comprar o ponto. Ele colocou o estoque dele lá,
colocou uma funcionária, fez o teste, e se ele tivesse aportado lá os 350 mil, ele teria quebrado. Ele fez o teste, viu que para ele não daria e recuou. Por que as pessoas quebram? Porque aportam dinheiro, não fazem planejamento e aí acham que aquilo não era para ela. E aí continuam, porque já aportaram lá o dinheiro, continuam achando que amanhã vai dar certo. Não, amanhã vai dar certo, vou trazer um gerente, vou trazer uma pessoa que vai ter o conhecimento suficiente, e isso não acontece. E aí você começa a diminuir o seu próprio patrimônio, tirando daqui, tirando dali, para poder aportar mais ainda em algo que não está dando certo. O planejamento, eu estou pegando como exemplo, peguei como exemplo agora esse meu caso pessoal, né? Porque eles têm os 2 estandes e ainda vendem segunda, terça e quarta em casa, online. Que eles fazem em casa e vendem online, mais ainda do que vende, já está vendendo lá nos estandes. E aí veio a ideia deles lá, vamos procurar uma loja e vamos montar uma hamburgueria. Eu estava até lá quando eles estavam decidindo isso. Eles mesmos decidiram o seguinte: não, ainda não está na hora. Legal. Eu queria que você comentasse em cima disso. Muito bom. Deixa eu roubar o microfone aqui, Hélio, só para poder dizer o seguinte. Gente, eu estou muito, muito, muito feliz, tá? Porque esse programa de hoje, Hélio, é um programa para mudar vidas. Sim, a gente está levando muita coisa, cara. Exatamente, é para mudar vidas, efetivamente. Por quê? Quando a gente fala de diversos temas que afetam a nossa vida, né? Nós vamos cobrar do político a questão da saúde, cobrar a questão da educação, cobrar... Ok, gente, só que eu acredito muito na iniciativa privada. Né, quando você tem aquela livre iniciativa para empreender e você vai mudar a sua vida. Não espere, gente, não espere políticas governamentais miraculosas que vão resolver toda a sua vida. Tá? Essa é uma essência do capitalismo, num bom sentido, Hélio, onde você, com a sua capacidade, resolve os seus problemas, prospera e tem uma vida melhor. Então, parabéns para o teu programa, parabéns, Sullivan, porque nós começaremos a partir de hoje a trazer coisas do conservadorismo, até no posicionamento de direita, que não acredita que o Estado vai resolver os problemas das pessoas, todos os problemas, mas sim você vai ser capacitado para resolver os seus problemas. E, riqueza não é pecado não, tá? Nós estamos aqui numa América Latina onde existia esse problema. Se você for nos Estados Unidos, quando você vê uma pessoa bem-sucedida, o outro vai lá e diz, olha, parabéns, porque você venceu, você foi para cima, você ajudou outras pessoas com seu sucesso, e isso é motivo de orgulho. No Brasil, muitas vezes, a gente tem o inverso, né? Quer dizer, não, vamos cultuar a pobreza, vamos cultuar a miséria, vamos glamourizar. Não, a gente não quer ninguém sendo escravo do Estado, recebendo Bolsa Família, para não fazer nada. É perfeito isso, Cláudio. Para não fazer nada. Perfeito, tá? perfeito. Esse é o problema que está sendo feito. Políticas que escravizam as pessoas com base na miséria, na pobreza, para elas não fazerem nada e ficarem satisfeitas com aquela bolsinha família ali, que vai manter ela como escravo. Tá? Nós queremos que você se desenvolva, que você gere riquezas, que você prospere, que você melhore de vida. Tá? Eu estou muito feliz com esse programa de hoje, Hélio. A gente vai ter que chamar o Sullivan aqui outra vez. Eu comentei aí no caso do crescimento deles e de uma decisão de não comprar, de não fechar uma loja, ou melhor, de não abrir uma loja. Eu acho muito interessante isso, é muito inteligente da parte deles fazerem esse estudo e não deixarem cair na emoção. Na emoção de que o dinheiro está entrando por um lado e acho que vai entrar de certa forma facilmente de outra. Só que eles já enxergaram que a carga tributária vai aumentar se colocarem mais um ponto fixo. Né? Então, esse passo a passo que eles estão fazendo é muito inteligente. 99% das pessoas não fazem isso, se deixam levar pela emoção de querer crescer rapidamente para poder ter logo a tão sonhada estabilidade financeira. Ela existe? Existe, mas bem planejada. Parte da premissa que, como o Klaus falou, se você parar um pouco e você começar a estudar sobre o seu negócio e você se abastecer cada vez mais de conhecimento para você melhorar, eu falo para cada um de vocês, você consegue o que você quiser. Você tem a capacidade de fazer o que você quiser. Se você hoje é um CLT e você quer começar a empreender, eu te falo, vá, mas nunca vai escutar de mim. Larga a CLT e vai empreender. Faça os dois,
de forma paralela. E quando o empreendedorismo, né, que você estiver fazendo a sua atividade, tiver na parte financeira igual, aí você pensa, já posso largar a CLT e me aventurar aqui no empreendedorismo, porque eu já tenho a minha iniciativa. Então, Hélio, o que eu posso te dizer é, você que quer crescer, estude e não se deixe levar pela emoção. Então, parabéns aí pelos teus parentes aí que estão nessa trajetória, e enxergo eles com uma grande possibilidade de crescerem daqui a pouco. E as pessoas falam assim, deu sorte, do nada cresceu. Não, crescer, e eles estão Não crescendo, é do nada. Eles vieram de uma diversidade, porque quando eles foram embora, eles perderam um filho aqui em Teresópolis, Sullivan, né? E aí eles foram embora para Rio das Ostras e lá a coisa deu certo. Certo? Então, prosperidade... Foi dentro da diversidade. Conforme Klaus falou, a riqueza, a prosperidade, não é pecado, não. Quanto mais próximo você for, quanto menos dependente você for do Estado, do governo, e fizer o caminho contrário, crescer para poder ajudar o Estado, as pessoas falam assim, não quero pagar imposto. Não, ao contrário. Quanto mais imposto você colocar no governo de forma segura, você conseguindo pagar a carga tributária... Mas você está vendendo. E tendo lucro... Porque o grande barato do empresário, o que pulsa no coração do empresário? Só tem uma palavra: lucro. Lucro. E não é pecado, não. Tem que ter lucro. Você trabalha para quê? Você é CLT. O que você faz hoje? Você troca tempo por dinheiro. E quando você tem o seu negócio, o que você quer? Lucro. Então, quanto menos dependente do Estado e quanto mais você ajudar o Estado, mais você vai ajudar a população. E você está se ajudando. Entendeu, Hélio? Perfeito, perfeito. Olha, faz sentido essa conversa de hoje? Sim, faz sentido. Nós vamos ter que conversar daqui a pouco mais, uma volta sua aqui e até indo mais. Tem uma reunião de empresários aqui que acontece uma vez por mês. Seria interessante você estar lá. Tá? Vamos conversar sobre isso. Olha só, no programa de amanhã eu vou estar recebendo aqui... Gente, na sexta-feira nós tivemos mais um caso de suicídio aqui em Teresópolis. Uma jovem de 28 anos, isso ainda não está esclarecido e também não importa. E ontem um menino de 17 anos. Amanhã vou estar recebendo, vou conversar com uma psicóloga que vem ao programa. A gente vai bater um papo sobre isso e também com, eu não me lembro o nome dele agora, ele é bispo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons. Ele vem também ao programa, Antônio, ele vem ao programa amanhã. Então, já sabe que amanhã a gente vai estar muito legal também. Olha só, eu tenho aqui os livros para o Rafael, para a Bárbara, para a Adriana Carreiro. Acho que é a Adriana Carreiro. Não, para o seu filho, para o Eric, filho da Adriana, para a Alice Moreira, para a Maria Felício e para o Davi. O Atos Hotel, deve ser o Rogério, entrou aqui com a gente agora e botou parabéns pelo programa. E botou assim uma opção de aplauso aqui, o pessoal do Atos Hotel, que fica lá em Araras. Muito obrigado por estarem assistindo a gente. O que mais que eu tenho que falar? Mais nada. Final de festa, final de programa. E o senhor, seu Klaus, faça o favor de não faltar, que o pessoal reclamou durante a semana. Que legal. Hélio, olha, hoje foi um programa realmente especial, né? Que a gente está trazendo coisas que efetivamente têm o objetivo de mudar a vida das pessoas. Eu estou muito feliz, só posso dizer para vocês, teresopolitanos, que o Sullivan vai estar aqui com a gente muitas vezes, trazendo o conhecimento dele. Tá? A nossa ideia, Hélio, é que ele promova isso na cidade. Tá? Eu amo Teresópolis, eu quero que Teresópolis prospere, como está prosperando Petrópolis, como está prosperando Friburgo, até muito mais do que Teresópolis. Para isso nós temos que estudar, conhecer as boas práticas, as boas experiências. Nós precisamos fazer com que essa terra cada vez mais dê certo. Tá? E não só pedindo, votando também, né, requerendo dos políticos, mas principalmente mudando a mentalidade das pessoas e fazendo com que nós tenhamos em cada teresopolitano um governante da sua própria vida, né? Mudando a sua vida, impactando positivamente a vida da sua família, daquele entorno ali. Eu acho que isso se chama crescimento, um crescimento com substância, né? Então, nós vamos trazer, tá? Os conservadores vão trazer aqui o Sullivan para a cidade, ele vai passar o conhecimento dele e nós vamos conseguir mudar vidas, Hélio. Nós vamos conseguir mudar a sua vida. Se empolgue,
pense que realmente você vai conseguir ser próspero, ajudar a sua família, crescer com a sua cidade, porque isso vai fazer toda a diferença. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Sullivan. A gente está encerrando o programa. Vem aí Marcelinho com o podcast dele, está entrando aí já já. E José Martins, vou te responder, eu não entrei nesse assunto sobre o que aconteceu na França, né? Essa virada política lá na França, que você botou aqui, que a extrema esquerda, a esquerda ganhou na França. Não foi bem isso, não. O que houve agora, o que vai ser... Eu estou esperando o que vai acontecer nesses próximos dias, que eu acho que o que vai acontecer é uma enorme de uma confusão política na França. É o que vai acontecer. Uma enorme... O que é? Já está, né? Confusão política na França é um reflexo exatamente de uma nação completamente perdida. Perdida. Está perdida. E o que a gente quer evitar é que aconteça o mesmo no Brasil. Mas dê uma olhada lá para os Estados Unidos que a gente vai ver como é que se acerta as coisas. Eu não entrei nesse assunto, que eu estou esperando mais uns dias, eu estou querendo entender melhor, porque a eleição lá na França também ela é difícil de se entender. Por isso que eu estou vendo, eu estou estudando, estou vendo o que vai acontecer nos próximos dias, né, com essa divisão que aconteceu lá na França de cadeiras lá dos deputados. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho que eles conseguiram uma enorme de uma confusão política. Vamos aguardar para ver. Muito obrigado a todos vocês. Tem reprise 4 horas, tem reprise meia-noite. Daqui a pouquinho está no YouTube. E amanhã, às 10 da manhã, a gente está aqui ao vivo, um show de notícias, muitas notícias do pessoal do jornalismo e ainda recebendo amanhã o Antônio da Igreja Mormon, Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ele é bispo, e uma psicóloga, que me fugiu o nome dela agora, e vai ser muito interessante o programa de amanhã. Muito obrigado e até amanhã.